Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre quais são as empresas que vão pagar os maiores dividendos nos próximos 2 anos. Eu acho que muita gente gosta de receber dividendo, é uma coisa bem bacana, ver aquele dinheiro cair na nossa conta, e por isso a gente vai discutir um pouquinho quais são as empresas aí que vão conseguir distribuir mais dividendos, quais são os setores, discutir um pouco o que eu acho dessas empresas, então fiquem ligados. Lembrando que isso não se trata de recomendação de investimentos, e sim tem um caráter educativo. Vamos lá então dar uma olhadinha aqui, o que eu fiz só para vocês entenderem, né? Lá na Bloomberg a gente consegue puxar o que o mercado está esperando de dividendo para diversas empresas. Então muitos analistas fazem suas projeções, a Bloomberg consegue compilar esses dados e a gente consegue puxar aí para ter uma ideia do que a gente deve esperar. Então aqui eu trouxe uma lista com os maiores dividend yields. Para quem não entende, dividend yield é o dividendo que a empresa vai pagar pelo valor da sua ação. Quanto mais alto, significa, vamos por assim, você comprou uma ação por R$100, ela vai pagar R$10 de dividendo, é um dividend yield de 10%. Então a gente costuma olhar um bocado essas empresas boas pagadoras de dividendo, olhando esse indicador, o dividend yield. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira lista aqui. A gente tem as empresas que vão pagar os maiores dividendos em 2012. O que a gente tem em primeiro lugar? Petrobras. Bom, sem dúvida, essa já era um pouco esperada. A Petrobras pagou dividendos muito fortes nesse começo de ano e a empresa continua sendo uma geradora de caixa excelente por conta de toda essa questão de política, o que vai ser do futuro da empresa. A Petrobras tem aliado um nível de dividendos alto com um valor de uma ação que ainda, quando a gente olha os múltiplos, é um nível baixo para as empresas. Óbvio que a gente tem que levar em consideração a questão de risco, de interferência estatal, uma eleição política logo no final do ano de 2022, mas o fato é que a empresa está muito bem, operacionalmente está voando, o preço do petróleo, que é a commodity que ela produz, está lá em cima. Isso tudo é uma soma de fatores que fazem com que essa empresa certamente seja a maior pagadora de dividendos hoje na Bolsa Brasileira ou uma das maiores pagadoras de dividendo. Na sequência a gente tem aí Metal Leve, uma empresa do segmento de autopeças. Esse é um segmento que não é meu favorito, acho que a gente vê aí uma certa dificuldade nesse segmento. A pandemia trouxe alguns percalços logísticos para o setor. E uma coisa que já começa a chamar a atenção são as construtoras. Na sequência a gente tem aqui a Cury Construtora, Lavi, Iven. Seguida disso, CSN Mineração, uma empresa do segmento de siderurgia. Outra empresa do segmento, agora uma empresa de alimentos, que é a Marfrig, uma produtora de commodity, no caso, né? Na sequência, a Melnick, uma construtora de novo. Vale, uma produtora de minério de ferro. Obviamente, o preço do minério de ferro está lá em cima, então isso faz com que a Vale seja uma forte geradora de caixa e a consequência disso é ela poder distribuir isso em forma de dividendos. Mas construtoras, seguros e bancos, a gente vai perceber que esse tipo de empresa, seguro, banco, como são empresas que geram bastante caixa e que não conseguem crescer tanto, a alternativa que elas dão à destinação do seu caixa é justamente fazer essa distribuição dos dividendos. Vamos continuar então um pouquinho essa lista das melhores pagadoras de dividendos para o ano de 2022. Então, na sequência, Cyrela, Energisa, uma empresa do segmento de elétrica, Irani, papel e celulose, Elbor, setor de construção, CPFL Energia, setor elétrico, enfim, isso aqui é a lista das melhores pagadoras de dividendo para o ano de 2022. Lembrando sempre, pessoal, o dividendo ele só vem quando uma empresa consegue gerar caixa. Então, mais do que a gente olhar o dividend yield dessa empresa, qual que é a capacidade que essa empresa tem de sustentavelmente continuar fazendo esses pagamentos. Ou seja, como que ela vai conseguir operacionalmente, financeiramente, gerar caixa, dar lucro para poder distribuir para os seus acionistas. Vamos agora, então, isso aqui é para o ano de 2022, eu quero também olhar, puxei lá na Bloomberg para a gente dar uma olhada o que a gente tem de expectativa para 2023. Lembrando, é expectativa. Não há nenhum tipo de garantia, isso aqui é uma estimativa que os analistas fazem para as ações. E vamos lá então para quais são as empresas com maiores níveis de dividend yield para 2023. Bom, em primeiro lugar, Mitre, no segundo lugar, Trisul e agora em terceiro lugar, a Petrobras. A Petrobras aqui tem um motivo, o nível de preço de petróleo atual, o petróleo está aí, chegou a bater 125, 130 dólares o barril. Hoje esse nível de preço caiu aí para algo como 110,
Mas o mercado projeta uma expectativa aí de queda do preço do petróleo, ainda assim em níveis altos, na casa aí dos 90, 95 dólares, um patamar elevado, mas menos do que o de hoje. Lembrando de novo, é uma estimativa, é uma expectativa, a gente vai ter uma eleição nesse ano e pode ser que o próximo governo tenha algum tipo de interferência. Não é muito o que eu acredito, eu acho que a Petrobras está bastante blindada, mas, por exemplo, e aí eu recomendo inclusive vocês darem uma olhada aqui num outro vídeo meu, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, em que eu comento um pouco sobre aquela queda das ações da Petrobras, o dia que a Petrobras que chegou a cair 10% quase. Um dos motivos, inclusive, foi o governo levantando uma possibilidade de cobrar impostos adicionais em cima da Petrobras. Isso, obviamente, prejudicaria a capacidade dela de pagar dividendos. Bom, continuando aqui na nossa lista, então a gente vê aí várias empresas do setor de construção, Lavi, Cury, Melnick, de novo a Metal Leve com o segmento de autopeças, a Vale. Como eu comentei, a Vale é uma empresa do segmento de mineração, o minério de ferro ainda está bem elevado. Obviamente a gente fica com essa dúvida, ela só vai conseguir pagar esses níveis de dividendo se o preço do minério de ferro que o mercado está projetando se mantiver. Pode ser que de repente, um belo dia, o minério de ferro afunde 30%, 40%, não seria uma grande surpresa, a gente já viu isso acontecer. Isso aí obviamente prejudicaria a capacidade da Vale em pagar seus dividendos. Na sequência, a gente continua vendo mais empresas do setor de construção, elétrica, Banco do Brasil, no caso. Banco do Brasil, inclusive, é uma ação que eu tenho na minha carteira, que eu gosto. Então, inclusive, se vocês gostarem de saber um pouquinho de mais alguma dessas empresas do setor de pagadores de dividendo, deixem nos comentários quais vocês gostam, que de repente eu faço um outro vídeo. Banco do Brasil certamente vai ser uma que eu vou fazer. Eu sou acionista do banco, eu gosto hoje do nível que ele negocia. E aproveitando também, se inscrevam, deixem seu like, comentem aqui no vídeo, isso é muito importante. Eu que estou começando esse canal agora, tenho acompanhado os comentários que vocês deixam, olho com muito carinho, agradeço imensamente, de verdade, assim, tem sido uma grata surpresa para mim, ver como é que eu tenho conseguido atingir. Para mim, obviamente, assim, um pouco de visualização, como estou começando, é muita coisa, então compartilhem com quem você puder, isso ajuda demais o canal. E continuando aqui a nossa lista, então, as outras empresas ainda maiores pagadoras de dividendo para 2023, o que a gente vê muito são essas empresas do setor de construção, de siderurgia, de commodities. E aí, inclusive, eu fiz um compilado de quais são os setores que devem pagar mais dividendos nos próximos 2 anos. E disparado, o setor de construção ocupa aí a primeira colocação. O que acontece? Por que existe isso? A gente tem que lembrar o seguinte, isso daqui é uma estimativa dos analistas. Como a gente teve uma alta de juros muito forte, o setor de construção civil, ele tende a sofrer um pouco com a queda nas vendas. Então fiquem ligados, inclusive eu deixei um vídeo também no nosso canal, vou colocar aqui no final, para vocês darem uma olhada sobre o setor de construção civil. Então assim, fiquem ligados, tomem cuidado, pode ser que essas empresas, alguma delas vão ter dificuldade. Uma que eu olho assim com certo carinho é a Cury, uma empresa que opera no segmento de baixa renda, tem capacidade muito forte de pagar dividendos, sofre menos com essa alta de juros. No segmento de bancos, de novo, a gente vê aí umas 3 empresas desse segmento, elétricas. Elétricas são empresas que a gente sabe que costumam pagar bons dividendos, seguros também um outro setor. E lá embaixo, mineração, siderurgia, empresas de commodities. Então assim, isso aqui é um pouquinho do compilado de que o mercado tem enxergado aí para as empresas que podem pagar bons dividendos nos próximos 2 anos. Bom, e por fim, eu acho que isso aqui é muito importante. Tomem cuidado ao investir pensando apenas nos dividendos das empresas. Isso daqui é alguns itens que eu gosto de olhar quando eu vejo uma empresa, só porque ela está pagando muito dividendo. Então assim, essa empresa gera caixa suficiente para pagar esses dividendos? Já vou até indicar também, dê uma olhada no meu vídeo sobre a Taesa, em que eu discuto um pouco essa questão. Um outro ponto o negócio é sustentável? No passado, por exemplo, a Eternit era uma forte pagadora de dividendos. Só que existia ali uma nuvenzinha grande em relação às vendas de amianto. O amianto, inclusive, chegou a ser proibido no Brasil. Enfim, isso ainda tem um imbróglio todo sendo discutido. E a empresa continuava pagando dividendos, mas você via que aquilo ali não era sustentável. Não à toa, depois a empresa passou por sérios problemas, entrou em recuperação judicial. Agora está num processo de turnaround bem interessante, mas ela passou por esse problema. Outro ponto, teve algum resultado não recorrente? Às vezes a empresa faz a venda de um ativo muito relevante, isso gera um lucro extraordinário e possibilita a empresa pagar algum dividendo. Então tome cuidado quando vocês veem aquela empresa que está assim, com dividend yield estratosférico,
dá uma olhadinha, vê qual que é a capacidade dela de manter aquilo. E um outro ponto é, esse setor é cíclico? Então assim, quando a gente pega, por exemplo, as empresas de commodity, que hoje têm capacidade de pagar muitos dividendos, porque justamente o preço das commodities está muito elevado. Então quando a gente vê uma empresa de petróleo, e a empresa de petróleo está pagando, por exemplo, a Petrobras está pagando um dividendo altíssimo, a gente precisa levar em consideração também que o preço do petróleo está nas suas máximas aí de, sei lá, 15 anos. Então leve em consideração essas componentes na hora de vocês escolherem suas empresas. Dividendo é uma coisa boa, dividendo caindo na nossa conta é melhor ainda quando a gente vê aquele dinheiro pingando, mas prestem atenção, a ação ela só vai conseguir pagar dividendo como sendo fruto, o resultado do que a empresa está entregando. Se uma empresa não consegue dar lucro, se uma empresa não tem um futuro sustentável, dificilmente esses dividendos vão continuar vindo. A gente precisa achar uma vaca leiteira e não que a gente está cortando os pedaços da vaca ao longo do tempo. Então prestem bastante atenção nisso. Bom, por fim, quero pedir para vocês que deixem seu like, que se inscrevam no meu canal, que compartilhem esse vídeo. Isso me ajuda demais, incentiva eu a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.